Física e química não são as matérias mais adoradas durante o período escolar. Por isso, é bem provável que, quando se tratem delas, boa parte de nós tenha aprendido ou decorado apenas alguns componentes básicos da tabela periódica, somente o necessário para passar em uma prova ou coisa do tipo, não é verdade? Porém, pode ser que você esteja completamente equivocado. A parte teórica sempre necessita de uma atenção a mais, de estudos mais centrados em ideias e teorias. Porém, a parte prática dessas disciplinas podem levantar o fascínio de qualquer pessoa, ainda que essa nem saiba do que se trate. Você sabe, por exemplo, do que o universo à nossa volta é formado? Sabe qual a substância mais rara de todas? Como sabemos que qualquer coisa que nos cerca, incluindo nós mesmos, é formada por átomos? Essas são coisas que só sabemos graças aos estudos científicos da área da física e da química. Essas áreas de estudo são tão complexas e meticulosas que, em alguns casos, nem mesmo os mais renomados cientistas são capazes de responder a algumas incógnitas criadas sobre elas. Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Então fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mega Vídeo. Fazendo isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link da descrição. A ciência se orgulha da maneira como usa observações reais para desvendar os mistérios mais intrigantes do universo. E realmente, como bem sabemos, grande parte ou todo o conhecimento que possuímos hoje é graças a ela, que nos informa sempre que uma nova descoberta é feita de modo surpreendente. Sempre que algo novo é divulgado por meio da mídia, nossa maneira de ver as coisas sofre uma alteração proposital, nos mostrando dados que antes provavelmente não conhecíamos. Quando os estudos obtiveram certo grau de avanço, por exemplo, você deve ter ouvido dizer que toda a matéria à nossa volta é feita de conjuntos complexos de átomos, não é? Mesmo que não possamos vê-los, visto que são invisíveis a olho nu, somos ensinados a acreditar na ideia de que os átomos estão ali, interligados entre si e formando os blocos que constroem nosso mundo. Em 1785, o cientista holandês Ian Ebbinghaus estava estudando um fenômeno estranho que simplesmente não conseguia explicar, mesmo com as várias tentativas. Partículas minúsculas de carvão se movimentavam com rapidez na superfície de um recipiente em seu laboratório. Cerca de 50 anos depois, em 1827, o botânico escocês Robert Brown descreveu algo curiosamente parecido. Ele observava grãos de pólen e notou que alguns deles soltavam pequenas partículas que se afastavam em uma forma agitada e aleatória umas das outras. A princípio, Brown se perguntou se as partículas eram alguma espécie de organismo desconhecida, mas essa teoria foi desfeita tempos depois por ele mesmo. Ainda levaria quase um século para a ciência chegar a uma explicação sobre isso. Albert Einstein, cientista que dispensa apresentações, desenvolveu uma fórmula matemática que previa esse tipo de movimento, em particular, então chamado de movimento browniano, em homenagem a Robert Brown. A teoria de Einstein era de que as partículas dos grãos de pólen se movimentavam porque estavam constantemente se chocando com milhões de moléculas minúsculas de água. Em 1908, quando os equipamentos científicos já se mostravam em um nível acima, observações reforçadas com cálculos matemáticos haviam confirmado a teoria e, em uma década, os físicos puderam ir além. Ao separar cada molécula de modo individual, eles começaram a entender mais sobre suas estruturas internas e, por isso, deram a cada uma delas o nome de átomo, uma palavra que vem do grego e que significa indivisível. Foi dessa forma que descobriram que o átomo era diferente de qualquer outra coisa que já haviam estudado. O átomo compunha tudo o que se podia ver ou tocar. Era uma substância única, singular e que, quando revelado, surpreendeu não só a mídia, mas os próprios cientistas que não estavam envolvidos diretamente no caso. Outro assunto que despertou um sentimento unânime de surpresa pelo mundo científico foi saber que, até hoje, sabemos a composição de apenas 5% do universo. Isaac Newton, Albert Einstein e Stephen Hawking conseguiram explicar vários mistérios sobre o cosmos, mas descobrir completamente do que o universo é feito
Apesar de todos os esforços envolvidos, ainda não é uma resposta que a ciência pode ostentar. Dizer que a ciência conhece apenas 5% da composição do universo quer dizer que 95% restantes são compostos de dois materiais invisíveis e completamente desconhecidos: a energia escura e matéria escura. O pouco que se sabe sobre eles é baseado somente nos efeitos que transmitem na gravidade. A matéria escura, em particular, talvez esteja entre os maiores mistérios da física, e faz tempo que os cientistas vêm quebrando a cabeça para descobrir do que se trata. Como já dissemos, os pesquisadores sabem que ela existe por conta da força gravitacional que ela exerce e porque sua interação com a matéria comum pode ser ligeiramente medida. Para resumir, a matéria escura não absorve ou reflete luz, o que significa que ela é invisível, e além da informação de que os físicos acreditam que ela compõe mais de 25% do universo, ninguém sabe de onde essa substância vem, como se forma, do que ela é feita e qualquer outra coisa em que a matéria escura se envolva. A matéria escura exerce uma gravidade que mantém as galáxias juntas. A energia escura, por sua vez, exerce uma força de repulsão que faz com que o universo se expanda. Até o momento, a matéria escura e a energia escura vinham sendo observadas como fenômenos separados, mas um novo estudo da Universidade de Oxford sugere que elas, na realidade, são parte de um mesmo conceito, tão estranho quanto misterioso. A substância que nomeia esse vídeo e que é vista como algo talvez tão fascinante quanto os componentes que formam o espaço se chama ormus, um antigo ouro medicinal com incrível poder de cura. De modo resumido, podemos dizer que o ormus é uma das substâncias mais desconcertantes do mundo, com propriedades químicas que alguns cientistas não conseguem explicar. Esse componente foi encontrado pela primeira vez no ano de 1975 pelo agricultor de algodão David Hudson, enquanto esse colhia algumas safras de seu produto. Ele logo notou o elemento estranho que reagia estranhamente à luz do sol e que parecia estar completamente fora de lugar. David ficou tão fascinado pela substância que gastou uma enorme quantia de dinheiro para que ela fosse estudada por alguns dos mais renomados cientistas da época. Assim, um professor da Cornell University examinou o material e determinou que ele continha ouro, ferro, prata e muitos outros componentes. Todos esses elementos separados foram removidos e o que restou ainda era muito substancial. Quando o professor terminou o projeto, um cientista alemão descobriu que o material continha ainda mais elementos, como irídio, platina e ródio. No total, descobriram que existia mais de 12 propriedades dentro do único e minúsculo material que passou a ser conhecido como ormus. Acredita-se que o ormus exista naturalmente em vários lugares difíceis até mesmo de imaginar. Hudson até acredita que o corpo humano contenha uma pequena quantidade de ormus. Segundo ele, os agrotóxicos e outros produtos químicos usados nos alimentos que ingerimos e outros que poluem o planeta são responsáveis por reduzir a quantidade de ormus de nosso organismo. Hudson também diz que o ormus possui excelentes propriedades naturais que, em nós humanos, age como uma fonte anti-envelhecimento, uma vez que repõe o que o corpo precisa para se manter saudável. Em resumo, não se sabe exatamente as estruturas básicas do ormus, mas contesta-se o fato de ser uma das substâncias mais ricas do planeta. Mas claro que antes de encerrar o vídeo, não poderíamos deixar de falar da substância mais rara do universo. Ela é mais rara que uma estrela cadente, mais rara que um diamante. É tão rara que se procurássemos em toda a Terra, encontraríamos apenas algumas gramas. Estamos falando de um elemento conhecido na tabela periódica como ástato. Para se ter uma base, há atualmente cerca de 31 gramas de ástato em todo o planeta. Esse elemento, encontrado pela primeira vez em 1940, é um dos poucos que os cientistas ainda não encontraram uma aplicação prática. O ástato só existe na crosta terrestre como isótopo radioativo e é encontrado em minerais de urânio de tório, porém em quantidades muito pequenas. Essa substância química é tão rara que simplesmente desaparece quando coletada, podendo ser mantida apenas em laboratório.
Isso porque o ástato é tão radioativo que vaporiza a si mesmo quando ajuntado em uma quantidade considerável. É provavelmente por isso que até hoje não há uma aplicação correta para ele, que serve apenas para estudos teóricos e, normalmente, por meio de seus isótopos. Não sei se você conseguiu perceber, mas essas informações provam o quanto os estudos da física e da química são importantes para nosso conhecimento humano como um todo.